Bom dia, quarto ano! Como é que vocês estão? Estão animados e preparados? Quero saber aí quem é que já fez o texto descritivo proposto na aula anterior. Alguém já fez? Corrigiu? Muito bem, gosto disso, de comprometimento. Nessa aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre as transformações, vai ter coisa bem legal nessa aula. E para continuar aí esse assunto das transformações, eu trouxe uma história bem legal. Eu quero saber quem aí gosta de história de bruxa. E isso, a história de hoje tem uma bruxa. Olha só a capa do livro, vamos observar. O autor da história é José Leon Machado. As ilustrações foram feitas por Alexandre Bandeira Rodrigues. A nossa história se chama A Bruxa e o Caldeirão. E sabe o que é mais legal? Esse livro está disponível na plataforma Escola em Casa, lá na sala de leitura. Vocês encontram ele, podem ler e reler quantas vezes quiserem, contar a história para outras pessoas. Combinado? Vamos à leitura da história? Então, vocês gostam ou não desse tipo de história com bruxa? O que vocês acham? Vocês acham que essa história que a gente vai ler, pelo que vocês observaram na capa, é uma história real? É uma ficção? Será que é uma história engraçada, triste? Bom, vamos descobrir? Vamos à leitura? Quando preparavam uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Não era muito, não, senhor. Um furo pequeníssimo, quase invisível, mas era o suficiente para pinga que pinga ir vertendo os líquidos e ir apagando o fogo. Nunca tal lhe tinha sucedido. Foi consultar o livro de feitiços, adquirido no tempo em que andara a tirar o curso superior de bruxaria por correspondência. Folheou-o de ponta a ponta, confirmou no índice e nada encontrou sobre a forma de resolver o caso. Que haveria de fazer? Uma bruxa sem caldeirão era como padeiro sem forno? De que forma poderia agora preparar as horríveis poções? Para as coisas mais corriqueiras tinha a reserva dos frascos. Mas se lhe aparecia um daqueles casos em que era necessário preparar na hora uma mistela, como o da filha de um aldeão que engolira uma nuvem e foi preciso fazer um vomitório especial com trovisco, rosmaninho, 3 dentes de alho, uma semente de abóbora seca, uma asa de morcego e 5 aparas de unhas de gato. Se a moça vomitou a nuvem, pois não haveria de vomitar? Com a potência do remédio, além da nuvem, vomitou uma grande chuvada de granizo que furou os telhados das casas em redor. Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. Mantinha-se a pão e água, que remédio, enquanto não encontrasse uma forma de resolver o caso. Matutou dias seguidos no assunto e começou a desconfiar se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos atrás a não teria enganado com o material de segunda categoria. A ela, bruxa inexperiente a dar os primeiros passos nas artes mágicas, podia facilmente ter lhe dado um caldeirão com defeito. Decidiu então ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Procurando na seção das vendas de apetrechos de cozinha, a bruxa verificou que o mercador já não era o mesmo. Era neto do outro. E claro, não se lembrava nem podia das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada. Perguntou-lhe, todavia, o que podia fazer com o caldeirão furado. O mercador mirou, remirou, sopesou com ambas as mãos e disse: "Este está é bom para você pôr ao pé da porta e fazer de vaso. Com os pés de sardinheiras ficava bem bonito." A bruxa irritou-se com a sugestão. E não fosse toda aquela gente ali na feira a comprar e a vender, transformavam em onagro. Acabou por dizer: "A solução parece boa, sim, senhor, mas diga-me cá, se põe o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho eu depois? Neste novo que aqui tenho,
e com um preço muito em conta. A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo no monte de muitos outros, de um brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levassem. A bruxa, que tinha os seus brilhos de mulher, ficou encantada. O mercador aproveitou a ocasião para tecer os maiores elogios ao artigo, gabando a dureza, a grossura do cobre, os rendilhados da barriga, o feitio da asa em meia-lua, a capacidade e o peso, tão leve como um bom caldeirão podia ser, fácil de carregar para qualquer lado. Pois bem, levo. O mercador esfregou as mãos de contente. Mas aviso, acrescentou a bruxa, se lhe acontecer o mesmo que o outro, pode ter certeza que o transformarei em sapo. O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo. Os anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor, até que um dia deu por um furo no novo e agora velho caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador que lhe o vendera a essa hora, em vez de estar a comer o caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar moscas. E aí, vocês gostaram da história? Viram só quanto problema? Bom, esse texto que a gente acabou de ouvir, a história, é um conto. Vocês conhecem a estrutura de um conto? Observa comigo. Bom, o conto, ele tem uma narração curta, que em geral apresenta apenas um conflito. Vamos lembrar da nossa história. Qual foi o conflito que teve na nossa história? Foi o furo no caldeirão. Muito bem. Poucos personagens, podendo ser pessoas, animais e plantas humanizados. Bom, o que a gente tinha de personagem na nossa história? A bruxa e o mercador. Poucos personagens. Espaço ou cenário limitado. Quais os cenários tiveram na nossa história? A casa da bruxa e a feira. Também cenários limitados. O narrador, ele pode ser um narrador personagem, que é aquele narrador que além de contar a história, ele também participa. Um narrador observador, que é aquele que só vai observando os fatos e contando pra gente o que está acontecendo. Ou um narrador onisciente, que sabe tudo do passado, do presente, do futuro, ele tem as informações antecipadamente. O que vocês acham? Na nossa história, a gente teve um narrador personagem, um observador ou um onisciente? Um narrador observador, ele foi contando para nós a história à medida que ela foi acontecendo. Muito bem. E o conflito, em geral, apresenta uma resolução final. E eu já ia me esquecendo, tempo reduzido. Os contos, eles também têm um tempo reduzido na história. O nosso também teve. E o conflito, ele apresenta uma resolução no final, em geral. Bom, a nossa história se desenvolveu com o problema do caldeirão. Ela tentou resolver o problema. No final, o problema voltou. E qual foi a resolução final? Ela transformou o neto do segundo mercador em sapo. Viram só? Vocês também podem fazer essa mesma análise que eu fiz com vocês com outros contos. Não precisa ser só conto de fada, pode ser conto de terror, pode ser conto de artimanha. No seu livro didático, certamente você vai encontrar alguns e você também pode ter livros literários em casa. Faz essa mesma análise seguindo esse passo a passo. Viram só? Não é complicado. Mas falando em complicado, eu tenho um desafio para vocês agora, hein? Olhem só. Lá no nosso texto teve uma frase que me chamou bastante atenção. Ela dizia assim, ó: a bruxa irritou-se com a sugestão e não fosse a gente toda ali na feira comprar e a vender, transformava-o em onagro. Gente, o que é onagro? Eu tô curiosa para saber o que a bruxa ia fazer com ele. Transformar-o em onagro? O que vocês acham de pesquisar no dicionário para a gente descobrir? Se o seu dicionário impresso em casa não tiver essa palavra, você pode pesquisar nos dicionários online. Vamos descobrir então? Me conta, tá? O que é que a bruxa queria transformar ele? Uma outra questão que eu quero observar também é o tipo de linguagem que foi usada nesse texto. Ela era assim familiar, assim, parecia uma forma de conversar que a gente usa nos dias atuais? Não, né? Não parecia. Por quê? Ela remete a um tempo bem passado, né? A um tempo lá no passado, onde acreditavam-se que existiam bruxas. Então, para remeter a um tempo mais antigo, ele usa uma linguagem também bem mais antiga e arcaica que a gente já não usa hoje em dia mais. Vocês viram quantas misturas diferentes a bruxa estava fazendo naquele caldeirão?
Nossa, para transformar-se naquelas poções mágicas? Será que no nosso dia a dia a gente também faz misturas? Olha só, o que nós temos aqui? Leite com achocolatado, muito bem. Essa é uma mistura que vocês fazem muito comumente no dia a dia. E quais componentes a gente tem aqui? Leite, que mais? O achocolatado é feito com cacau, açúcar, muito bem. Então essa mistura aí surge essa bebida gostosa que a gente ama. E se eu quiser separar os componentes, eu consigo, será, facilmente? Não dá para separar, não é mesmo? E a gente está conseguindo enxergar o leite separado do achocolatado? Não estamos. A cor predominante que a gente vê na mistura é de qual componente? Isso, é do achocolatado, muito bem. Bom, mas nem todas as misturas no nosso dia a dia são como essas. Olha só esse trechinho que eu peguei no nosso livro de ciências. Vamos ler juntos? As misturas. Ao observar a mistura dos ingredientes da massa de bolo, mesmo bem de perto, é difícil identificar cada um deles, realmente. Assim como o bolo, praticamente tudo ao nosso redor é formado por diferentes componentes e constitui o que chamamos mistura. Essas misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Vocês sabem o que isso quer dizer? Vamos para um experimento? Bom, então vamos ao nosso experimento para a gente entender um pouquinho melhor o que quer dizer essa mistura homogênea e heterogênea. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho 2 copos simples com água. No primeiro, eu vou misturar açúcar refinado. Vamos lá? 1 colher de açúcar refinado. Parece sal, mas não é, tá, gente? É açúcar refinado. Eu vou misturar. Muito bem. Aqui, no nosso segundo copo, eu vou misturar o azeite. Duas colherinhas de azeite. E vou misturar. Mistura, mistura. Misturei bem. Agora observa comigo. Aqui no primeiro copo que eu misturei água e açúcar refinado. Vocês estão conseguindo enxergar o açúcar separado da água? Não dá. E também não dá para separá-los. Então aqui nós temos uma mistura homogênea. Já olha aqui, o azeite se misturou bem na água? Não, a gente consegue ver a camada de azeite bem separadinha, não é verdade? Então, aqui nós temos uma mistura heterogênea. Então, toda vez que você misturar 2 ou mais componentes e não for possível enxergar os componentes separados, nós temos uma mistura homogênea. Se for possível enxergar os componentes separados, a mistura é heterogênea. Entenderam agora? E me diz uma coisa aqui. Você sabia que a água é considerada solvente universal? Isso mesmo, solvente é aquilo que dissolve substâncias. Ela é considerada solvente universal porque ela tem essa capacidade de dissolver várias substâncias, vários componentes. Mas como nós vimos no nosso experimento, nem todos ela consegue dissolver, não é mesmo? Bom,
E como eu sei que vocês gostam de realizar experiências, né? Sei que vocês realizaram as experiências passadas, eu trouxe mais uma experiência. É bem parecida com essa que eu realizei com vocês agora, só que com outros itens. Então, vocês vão precisar de 4 copos, 4 colheres, mas às vezes nem precisam de 4 colheres, tá? Eu coloquei para vocês não sujarem uma colher ou outra com alguma substância. Vão precisar de sal, de pó de café, óleo de cozinha, óleo de soja e fubá. Bom, com esses itens vocês vão colocar água nos copos, mais ou menos até a metade, como eu fiz, e no primeiro copo você vai colocar 3 colheres de óleo e misturar. No segundo copo, 1 colher de sal e mistura. No terceiro copo, 2 colheres de fubá, mistura. E por fim, no quarto copo, 1 colher de pó de café e mistura. Depois de misturar, deixa eles quietinhos ali por uns 5 minutinhos. E você vai observar e registrar tudo o que você está observando. Relata, copo 1, o que tem lá dentro e o que você observou daquela mistura. Se ela é homogênea, se é heterogênea, a cor que ficou, o cheiro que você está sentindo, é predominante qual componente que está ali. Você vai registrar a textura e depois de registrar, você pode fazer foto para acrescentar no seu registro ou desenho, tudo bem? Tanto faz um como o outro. Essa experiência você pode registrar no seu caderno de ciências mesmo, combinado? E tem um outro alimento que eu sei que vocês adoram e nem imaginam que tem esses conceitos que a gente já trabalhou. Olha só, o iogurte. O iogurte, ele é uma transformação feita a partir de misturas e dentro dele nós temos micro-organismos, isso mesmo, são as bactérias láticas. Elas são usadas para fermentar no leite e dar essa textura cremosa que vocês gostam tanto. Além disso, tem na mistura o leite, o açúcar e essa mistura, pela ação das bactérias láticas, faz essa transformação. Vocês gostam de iogurte? Então, essas 3 propriedades das ciências estão ali, presentes nesse alimento que faz parte do dia a dia de vocês. Bom, pessoal, mas e por falar em iogurte, nós precisamos ajudar a dona Marta com alguns probleminhas. Vamos ajudá-la? Bom, a Marta, ela quer testar uma nova embalagem na fabricação dela dos iogurtes. Vocês estão vendo aí a embalagem. Bom, ela precisa organizar esses 78 frascos em fardos de 6 em 6. 6 em 6 embalagens de iogurte. Ela quer saber quantos fardos ela vai organizar. Bom, se eu preciso pegar as 78 unidades e distribuir de 6 em 6, eu vou precisar usar a operação de divisão. Muito bem. A gente trabalhou a divisão, mas utilizando somente o desenho, vocês se lembram? Da Júlia, que a gente ajudou ela na festinha junina. Bom, agora a gente vai usar o algoritmo. A divisão, ela é um pouquinho diferente das outras operações e eu vou fazendo essas observações com vocês aos poucos, combinado? Então vamos lá. 78 dividido por 6. Esse é o símbolo que a gente usa no algoritmo da divisão, na continha armada, como vocês costumam dizer. Bom, a divisão, os termos dela, eles se chamam o seguinte. Aqui nós temos o dividendo. Essa parte da divisão se chama dividendo. Aqui nós temos o divisor, que é em quantas partes eu preciso dividir o dividendo. Aqui embaixo nós teremos o quociente, ou o resultado. E aqui no final, depois eu mostro para vocês, nós teremos um resto. Bom, o meu número é composto por 2 algarismos, unidade e dezena. Então, aqui no meu quociente, no meu resultado,
eu também vou colocar, tá? A unidade e a dezena, só para nos ajudar a guiar no passo a passo. Eu vou fazer bem tranquilo com vocês, passo a passo, para a gente poder acompanhar, tudo bem? Então, vamos lá. Ao contrário das outras operações que a gente começa a resolver pela unidade, a divisão a gente vai começar pelo último algarismo que estiver à esquerda. Aqui o último que eu tenho à esquerda é o algarismo 7, que está na dezena. Aí eu começo a minha divisão. Eu posso fazer a pergunta da seguinte maneira. 7 dividido para 6 vai dar quanto para cada um? Ou eu também posso pensar diferente. Que número eu vou multiplicar por 6 e o resultado chega perto do 7? Bom, que número eu multiplico por 6 que o resultado chega perto do 7? 0 vezes 6, 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. O 2 não dá, já passou. Então, vou ter que usar o 1. Quer dizer que 7 balinhas divididas entre 6 pessoas vai dar uma balinha para cada um. Mas vai sobrar uma coisa, ó. 1 vezes 6, 6. Eu coloco o resultado aqui, tudo bem? E eu tenho que fazer uma subtração. 7 menos 6 sobra 1. Então, 7 balinhas dividido para 6 pessoas, cada uma vai ganhar uma e uma vai sobrar. É o resto. Mas a minha divisão ainda não terminou. Observa que no algoritmo da divisão, eu utilizo um raciocínio de multiplicação e utilizo aqui a subtração. Eu vou subtraindo até chegar no final. Resolvi a dezena. Resolvi. Ok, agora eu tenho que resolver quem? A unidade. Ele desce aqui para junto do resto. Tinha sobrado uma dezena mais 8 unidades, que número virou? 18. Então, agora eu tenho que dividir 18 para 6. Ou eu posso pensar que número eu multiplico por 6, que o resultado vai dar 18. Quem sabe tabuada de cor, vai começar a fazer isso rapidinho. Então, que número eu multiplico por 6, que o resultado vai dar 18? Muito bem, é o número 3. 3 vezes 6 é igual a... Mas eu tenho que pôr o resultado da multiplicação aqui embaixo. 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Resolvi dezena, resolvi unidade, ó. Resolvi dezena e resolvi unidade. E o meu resto foi 0. Isso quer dizer o quê? Que essa é uma divisão exata. Ela vai dividir os 78 frascos em fardinhos de 6 em 6. Então, ela vai ter quantos fardos? 13 fardos no total. É muito importante, quando a gente vai resolver a operação de divisão, a gente seguir os passos devagar, sem pressa, com calma, para não atropelar e não preencher nada fora do lugar. Tudo bem? Bom, então esse aqui, estamos resolvidos. Vão dar 13 fardos no total. Mas a dona Marta tem mais um probleminha para nós. Vamos ajudar ela? Bom, vamos apagar aqui para a gente poder usar esse esqueminha novamente. Agora, a dona Marta comprou alguns equipamentos que ela estava precisando. Ela pagou R$150 e quer dividir em 3 parcelas. Quer dizer que ela não vai pagar o valor total naquele momento. Ela vai dividir em 3 pagamentos, 3 parcelas. Então, vamos fazer essa divisão? 150 dividido por 3. Aqui eu tenho unidade, dezena e centena. Aqui eu também vou colocar centena, dezena, unidade. Eu faço isso para agora, no início, quem está começando a aprender a divisão, conseguir se orientar legal. Mas depois que você já tiver treinado, não precisa mais colocar os algarismos não, tudo bem? Vamos lá. Começo da esquerda para a direita. O último algarismo, a última ordem que eu tenho à esquerda é a centena, o algarismo 1. Pensa comigo, se eu tenho uma balinha, eu posso dividir para 3 pessoas? Não posso.
Então, eu vou falar para a senhora Centena. Centena, não deu, viu? Não deu para dividir você sozinha. Coloca um 0 nela. Eu vou ter que unir a centena com a dezena. Juntas elas são mais fortes. Vai dar certo agora. 15. 15 eu posso dividir, não posso? Posso, muito bem. Então, eu posso pensar, 15 dividido para 3 dá quanto? Ou eu posso pensar, que número eu multiplico por 3 e o resultado dá 15? Vamos lá? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. Chegamos. Então, 5 vezes 3 é igual a 15. Lembrem-se sempre de colocar o resultado aqui, tá? Ou é o resultado da multiplicação ou quanto você conseguiu dividir. 15. Deu para dividir direitinho. Vamos fazer agora a subtração. 5 menos 5 é igual a 0. 1 menos 1 é igual a 0. A gente terminou? Ainda não, ainda falta a unidade. Mas vamos pensar aqui. Qual é o número que eu consigo multiplicar por 3 que o resultado vai dar 0? É o 0. Qualquer número que eu multiplicar por 0, o resultado vai ser 0. Então, 0 vezes 3 é igual a 0. Aqui eu já tenho o meu resto. Essa divisão, o resto, quando é 0, a divisão ela é exata. Quer dizer que ela vai pagar 3 parcelas iguais de quanto? De R$50. Mas será que todas as divisões, elas são sempre assim? Exatas? Vamos realizar mais uma para a gente tirar essa dúvida? Olhem só essa divisão agora. 53 dividido por 2. Vamos armar? 53 dividido por 2. Nós temos unidade e dezena. Vamos fazer aqui também, unidade e dezena no quociente. Assim a gente não se perde, não se confunde, tudo bem? Então vamos lá. Começo onde? Na unidade? Não! Vou começar no último algarismo, na última ordem à esquerda, da esquerda para a direita. O último é o algarismo 5 que está na dezena. Bom, aí eu vou pensar. 5 dividido para 2, dá quanto para cada um? Ou, que número eu multiplico por 2 que o resultado vai chegar perto do 5? Vamos lá. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Opa, não pode. Não pode ser maior que o número que eu preciso dividir. Então, eu volto. Que número que eu multipliquei? 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Resultado da multiplicação eu coloco embaixo da ordem que eu estou resolvendo e vou fazer a subtração. 5 menos 4 é igual a 1. Quer dizer que 5 balinhas dividido para 2 pessoas, cada uma ganha 2 e sobra uma balinha que não deu para dividir. Terminei? Não. Preciso resolver a unidade. Muito bem. Que número eu tenho agora? Uma dezena com 3 unidades vira 13. 13. Eu preciso dividir por 2. Ou, que número eu multiplico por 2 que o resultado vai chegar perto do 13? Eu já sei que 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. Opa, não pode? 14 não pode. Eu preciso até o 13. Então, eu vou usar o 6. 6 vezes 2 é igual a 12. Não se esqueçam de colocar o resultado da multiplicação, hein? Senão vai dar errado. Agora, eu faço a subtração. 3 tira 2, sobra 1. 1 menos 1 é igual a 0. Então, nessa divisão eu tive um resto. Quer dizer que 53 dividido para 2 dá 26 e sobra 1.
Essa divisão, eu chamo ela de divisão inexata. Ok? Muito bem. Bom, pessoal, e para hoje eu trouxe uma dica bem legal. Olha só, a dica de hoje é o site Escola Games. Esse site, ele tem muitos jogos das áreas de conhecimento que ajuda vocês a treinarem aquilo que vocês aprenderam e se divertirem ao mesmo tempo. Então, para quem tem o acesso à internet, é uma opção bem legal. E é gratuito, uma dica bem legal. Para nós encerrarmos, né, as nossas atividades, eu trouxe um desafio, que eu sei que vocês adoram desafio, gostam de pensar bastante. Vocês vão ver na telinha uma frase, mas as sílabas estão fora do lugar, estão embaralhadas. Eu quero que vocês coloquem as sílabas no lugar para descobrir qual é a mensagem, qual é a frase. Vamos lá? E aí, vocês conseguiram descobrir a mensagem que eu deixei oculta para vocês? Vamos ver se vocês acertaram? Uso a energia dos alimentos para brincar. Muito bem! Parabéns! Eu sabia que vocês iam conseguir. Vocês são nota 10. Muito obrigada, pessoal, por mais uma aula. Muito legal a nossa aula de hoje. Eu espero contar com vocês na realização dos experimentos, na realização das atividades. Treinem bastante essa divisão em casa, viu? Divisão precisa de treinamento. Se ficar com dúvida, peça a ajuda de um adulto, mas façam, tudo bem? Eu espero vocês na próxima aula. Tchau!